nós vamos retocar a raiz desse cabelo e conversar muito, né? Porque a gente é amiga, gata garota, então vem! A história é longa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Maísa. Aí, gata garota, como é que você tá, hein, menina? O meu cabelo, ele tá o puro óleo. Não sei se dá pra você observar daí, mas tá o puro óleo, porque eu fiz a fioterapia e aí eu tive que esperar o prazo aí de 7 dias pra eu poder o quê? Retocar a raiz do meu cabelo, ó. Que eu vou pintar com esse daqui, que é o Igora, e agora eu tô pintando com essa cor aqui, o 977, porque ela é ruiva, mas é uma quase loura, mas eu sou mais ruiva que loura, né? Vamos lá. O que é que eu faço toda vez? Eu pego essa tinta e divido ela no meio. Depois de botar ela no meio, eu uso ela no meio junto com um bichinho desse aqui. E aí eu vou retocando só a parte da raiz. E eu não sei se você já assistiu algum vídeo meu falando e retocando a raiz do meu cabelo, que faz muito tempo que eu não retoco a raiz aqui junto com vocês. Mas é um jeito assim bem desorganizado, mas que dá certo, entendeu? Dá certo no final. Inclusive, essa tinta aqui é a tinta que eu uso, ó, desde quando eu virei ruiva, que eu acho que tem mais ou menos uns 3 anos, mais ou menos esse tempo. Então eu já troquei 1, 2 vezes de tinta e me arrependi todas as vezes que eu troquei, porque manchava mais o meu cabelo, manchava mais a minha testa. E eu, como eu não sou profissional nesse assunto, eu decidi fazer o que, gata garota? Pintar, voltar para minha tinta original para poder ter resultado melhor, porque essa daqui eu posso brincar de ser feliz e vai dar certo, no final eu sei que vai dar certo. Agora, a primeira coisa que eu faço é colocar o pré-poo. E eu costumo pintar o meu cabelo com ele bem sujo mesmo, sujo. Porque aí, eu não sei, mas eu acho que tem mais proteção. E aí eu uso o pré-poo nessa parte aqui, porque fica mais fácil de reparar, né, as pontinhas e tudo mais, proteger, porque eu vou passar a tinta, né, depois da tinta, quando já ficar já na hora de tirar, eu venho com o shampoo, então eu já nem preciso passar mais pré-poo, porque eu já venho e passo aqui logo, aí é 2 em 1, ele vai me ajudar a proteger com o shampoo na hora que eu for lavar, e também vai me ajudar aqui a desembaraçar meu cabelo quando eu for pintar a minha raiz. Escuro, passada. Esse daqui... Gente, eu comprei isso aqui na Shopee, vocês acreditam? Se vocês quiserem, eu vou botar o link das coisas que eu tô mostrando aqui aí embaixo pra vocês saberem mais ou menos onde eu compro as coisas. Então, eu vou botar metade desse aqui e vou botar esse aqui todinho. E essa tinta, ela é tão tranquila que eu nem passo, às vezes eu nem passo nada pra proteger o pescoço, o ouvido, a orelha, porque ela sai muito rápido, sabe? Eu sempre compro ela na Shopee, porque na Shopee, gente, é o lugar que eu acho mais barato, muito mais barato. E tem muitas lojas boas assim na Shopee que entrega, e aí sempre como tem a questão do frete, e você tem que comprar tudo numa loja só para poder ter desconto e frete grátis na Shopee, eu aproveito e compro tudo, várias tintazinhas na Shopee, para poder economizar, né? Então ela sai em torno de R$25, 27, eu não lembro aqui de cabeça. Mas se eu for comprar aqui na loja da minha cidade, ela sai em torno de R$45, sem brincadeira, olha só. Olha, ó, eu venho, passo aqui, aí eu vou por etapas, sabe? Venho, ó, passo aqui a parte fina do meu pente e vou passando, ó, pra esse lado. E assim vai. Acabei de gravar um vídeo aqui com vocês, o quanto a gente se negligencia, né? E às vezes eu sou muito assim, sabe? Ai, às vezes eu tô empolgada pra fazer uma coisa e tal, e depois vai passando a empolgação, sabe? E aí você fica, às vezes, se culpando porque você muda muito de opinião. Não sei se você é assim como eu, mas às vezes eu sinto que eu mudo muito de opinião. E isso faz, às vezes, eu me tornar uma pessoa meio que instável, sabe? Mas não é que eu mudo de opinião, é porque eu sempre tô vivendo, aí eu vivo, aí eu começo a acreditar que aquilo ali é o bom pra mim, que aquilo ali é o que eu quero, e aí, depois com o tempo, eu vejo que não é nada daquilo que eu achava. E antigamente, né, eu tinha as opiniões mais formadas, e eu achava que eu ter opinião formada sobre tudo me fazia ser uma pessoa assim mais de palavra, mais confiante, mais segura.
E com o tempo eu fui percebendo que realmente vai mudando nossas opiniões, vai mudando o jeito que a gente vai ver na vida, a gente vai mudando sobre o que a gente quer, sobre o nosso futuro, o que a gente acha melhor para nós, o que não é melhor para nós. E aí a gente vai mudando. E às vezes isso pode causar uma falsa sensação de pessoa instável, né? Mas hoje em dia eu consigo ver um pouco mais de outra forma. A história de que a pessoa que me conheceu há 2 anos atrás, pode ser que eu não seja aquela mesma pessoa de que você me conheceu. E é super normal. Eu trouxe vocês para pintar o cabelo comigo, mas foi mais pra gente conversar do que para pintar mesmo. Nesse período eu venho refletindo muito sobre a vida, né? Do que a maneira que a gente leva a vida, do que é realmente que tem valor para nós, do que realmente faz sentido na nossa vida. Depois desses acontecimentos, eu não sei se você sabe, mas aconteceu, eu tive várias percas de pessoas maravilhosas que eu amava e que amo ainda, claro, de coração. E isso vai fazendo assim a gente ficar naquela sede de viver, sabe, de querer fazer mais, de querer viver mais, de querer aproveitar mais a vida, porque nossa vida é muito curta, é muito rápida. E às vezes a gente não se dá conta, porque um instante a gente tá aqui, no outro a gente não dá mais, e ninguém sabe o dia de amanhã. Essas incertezas e pela questão de eu ter adoecido, né? A gente tem que se autorresponsabilizar por muita coisa que acontece na nossa vida. E tem muita coisa que acontece na minha vida que eu sei que eu tô sofrendo foi por frutos da minha escolha. Só que foram escolhas erradas, mas que na época eram escolhas certas. E Deus faz a gente viver essas experiências que é para justamente a gente aprender com os nossos erros. Desde muito nova, eu sofria muito na minha casa, né? Eu não queria tocar nesse assunto, mas eu acho que se a gente tá aqui e a gente é amigo, é interessante a gente conversar sobre essas coisas, porque a gente sempre acha que a vida do outro é melhor e que eu tenho certeza que a história que eu vou contar aqui pra você, com certeza você tem uma história. Todo mundo tem a sua cruz. Não sei se você sabe, né? Mas hoje em dia eu tomo remédio controlado e tudo mais. Eu acho que você sabe que eu já falei sobre isso aqui, sobre a crise do pânico, crise de ansiedade e todas as coisas horrorosas que eu já passei, mas eu nunca falei sobre as questões que me levaram a ficar assim. Eu já falei sobre algumas coisinhas, mas nada tão profundo. E hoje, pintando o cabelo, eu queria só falar um pouco sobre o que me aconteceu na minha infância. Porque assim, quando eu era mais nova, eu sofri muito em casa com... Eu não vou falar o nome das pessoas, mas tinha uma pessoa da minha família que eu queria muito proteger. Muito mesmo, com todas as minhas forças. E essa pessoa, ela apanhava muito, ela sofria muito. E eu queria muito proteger ela. Muito proteger ela. E eu via as agressões, nesse ambiente bem difícil, sabe? Cheguei a ver muita coisa muito horrorosa, sabe? E aí a gente vai crescendo. E eu cresci com o sonho de proteger essa pessoa da minha família. Depois disso, eu nem sabia, né? Mas depois de muita terapia, eu percebi que a escolha da minha profissão era relacionada com o meu desejo de proteção. E eu sempre achei que eu era uma pessoa extremamente forte. Se vocês me conhecessem no passado, eu era aquela pessoa que era considerada a mulher macho. Sabe aquela mulher macho que o pessoal diz assim, ah, mas isso é mulher macho e tal, porque eu queria aparentar ter muita força, eu queria aparentar ser uma pessoa mais forte, protetora, que eu sei me virar sozinha, que eu não dou trabalho pra ninguém. Essa foi a minha realidade por muitos e muitos anos e eu sempre acreditei que era tudo certo, entendeu? Que eu realmente aquilo ali fazia parte da minha personalidade. Eu fui fazendo as minhas escolhas de acordo com isso, né? Então, uma das minhas escolhas foi me manter mais dura, ser mais durona, não mostrar tanto sentimento, apesar de ser sempre uma pessoa muito comunicativa, engraçada e doida desde criança,
mas era mais uma maneira de eu querer extravasar o que eu passava. Sabe aquela história de que o comediante é o que mais está sofrendo? E ninguém vê que ele está sofrendo porque ele é o comediante. Disso, de todo esse histórico, eu tô passando bem rápido na história, eu escolhi uma profissão. E essa profissão era a profissão que pra mim fazia sentido. Era a profissão de que eu realmente, com aquela profissão, eu ia conseguir proteger essa pessoa que eu amo. Isso ia me fazer muito bem, muito feliz. Isso ia fazer sentido pra minha vida. Só que, mais uma vez eu falo, isso era o que eu achava antes mesmo de várias coisas terem acontecido. Até aí tudo bem. Tive vários problemas na minha profissão. Comecei a achar que aquilo não fazia muito sentido pra mim. Comecei a ficar decepcionada com muitas coisas. Mas digo e repito, não tem nada a ver com a profissão em si, mas sim como eu enxergava ela. Eu enxergava ela antes uma coisa que depois eu descobri que não era. Sabe aquela pessoa que você cria várias expectativas sobre aquela pessoa e no final tu descobre que aquela pessoa não era o que você tava pensando? Mas não é nem culpa da pessoa, tipo, não é nem culpa do meu trabalho em si, era culpa das minhas expectativas que eu coloquei demais em cima da minha profissão. E quem bota expectativa somos nós, não é? Às vezes a gente que não quer enxergar a realidade do jeito que ela é. Eu consegui, depois de muito tempo, eu estudei para concurso, porque a gente é criado de uma maneira de que se você não for concursada e que o pobre ele só vence se ele tiver concurso. Se o pobre não passar num concurso, não tem como ele ascender de maneira nenhuma na vida dele, etc, etc. E aí você começa a achar que algumas profissões da sua vida que não são tão valorizadas, mas que poderia fazer até mais sentido para você, mas você acaba não escolhendo porque você tem que fazer o concurso, porque é a única maneira de você viver e, entre aspas, ser feliz, né? É assim que a gente cresce com esses ensinamentos e eu não vou culpar as pessoas que criam a gente, não, porque realmente é um pensamento bem general, sabe? É uma coisa que... E não é mentira, totalmente de mentira. Realmente, se você passar num concurso, vai ser uma coisa extremamente boa pra você. A sua vida realmente vai mudar em vários aspectos. Só que depois de um tempo que você consegue, tipo, eu, graças a Deus, estudei por mais de 5 anos, consegui passar no concurso, você vai vivendo dia a dia e você vai vendo que aquilo que você sonhou pra você, que você planejou, que você calculou centímetro por centímetro, não vai começando a não fazer mais sentido, sabe? E aí você vai ficando mais triste a cada dia que passa. Cada dia que passa você vai para um ambiente de trabalho que você não se encontra mais e isso vai lhe adoecendo. Então tudo isso, todas essas pequenas coisas que você vai passando, que eu fui passando, foi fazendo eu enxergar o meu trabalho, a minha vida, de uma maneira assim, mais assim... Eu fui sofrendo, não fui percebendo porque eu queria ser forte. Eu achava que eu era forte porque eu aguentava, né? Era aquela pessoa que aguentava tudo. Joga pra mim o que eu aguento. É que essa pessoa da minha família se foi. Essa mesma pessoa que eu queria amar e proteger, eu queria estudar para poder dar um futuro melhor, dar uma coisa melhor. Essa mesma pessoa se foi. E aí tudo na minha vida passou a não ter mais sentido. E eu acho que eu consegui enxergar partes que antigamente eu não enxergava. A minha vulnerabilidade, inclusive eu até me arrepio quando eu falo nisso, mas a minha vulnerabilidade, a que eu sempre tive, começou a aparecer. E aí eu vi que eu não era o que eu achava que eu era. Eu não era aquela pessoa forte que as pessoas achavam que eu fosse. Eu comecei a ficar mais depressiva, comecei a me isolar, comecei a pensar muito no futuro, pensar muito sobre as coisas que valiam a pena ou não pra mim. Muitas vezes a gente acha que as doenças ou as coisas emocionais, elas são frutos somente da nossa imaginação e que é só a gente fazer um esforcinho, alguma coisa do tipo, que passa, sabe? Mas não é, gente, é muito além disso, e é muito pesado
mesmo. Disso eu fiquei mais assim, pensativa do que eu realmente queria pra minha vida. Eu comecei a questionar, será se eu tô num ambiente de trabalho que eu queria? Será se isso tudo era realmente o que eu queria? E depois fazendo muita terapia, eu realmente descobri que não. Que até o meu trabalho, que até os meus sonhos, eu tinha todos eles programados porque eu queria proteger essa pessoa. Depois de muita terapia. Então, eu passei por um período da minha vida de muita crise existencial, de querer saber assim, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Essa coisa aqui pra mim não faz mais sentido. E aí eu comecei a ver realmente que muita coisa que eu fazia antigamente não fazia mais sentido, e meu trabalho foi uma delas. Então, como o trabalho é uma coisa muito forte, porque é o que nos sustenta financeiramente falando, né? É o que a gente consegue comprar nossa tinta, é o que a gente consegue botar na nossa boca, e aí vai ficando a cada ano, e a cada dia que passa vai ficando mais difícil você dizer assim, não, eu vou abrir mão disso aqui, porque eu não amo mais isso aqui e eu vou largar isso aqui. É preciso ter muita coragem e é preciso ter muito planejamento financeiro e psicológico para você mudar radicalmente a sua vida, que é você planejar a sua vida inteira em busca de um sonho, você conseguir alcançar aquele sonho e depois perceber que tudo aquilo que você sonhou para você não é exatamente o que vai te fazer feliz. É uma loucura, né? E teve um tempo na minha vida que depois que eu descobri isso e que tudo isso me aconteceu, eu comecei a ter essas crises existenciais, comecei a ficar mais e mais a cair dentro do poço, dentro do fundo do poço. Comecei a tomar os remédios controlados, a ir psiquiatra, a ter crises. Eu abri uma loja, não sei se vocês sabem, mas eu abri uma loja no intuito de sair desse meu trabalho, que já não estava me fazendo bem. E mais uma vez eu repito, não é o trabalho em si, né? Até porque tem muita gente lá que é feliz e realizada. É o que o trabalho tinha se tornado para mim a partir das minhas experiências, entendeu? Eu comecei a abrir um negócio, investi, fiz um empréstimo gigante, investi nesse negócio e aí vários altos e baixos, aprendi muita coisa e a gente quebrou, a gente fechou, a gente teve que fechar, ou eu fechava a loja ou eu me afundava mais ainda. Então a gente teve que abrir a loja e mais uma vez eu estava mais presa ainda àquilo que eu sonhava. Eu estava mais presa porque eu estava mais dependente, fisicamente dependente daquele lugar. Eu estava mais presa ainda. E aí começou o pânico das perdas, da decepção. A gente começa a se sentir mal, a gente começa a se sentir derrotada. A gente, depois que eu falei, a gente meio que fica com vergonha de si, vergonha das pessoas, vergonha por ter dado o passo errado e ter dado tudo errado. E aí é um buraco sem fundo. E aí quando eu vi que eu estava já no fundo do poço, eu pedi ajuda. E foi quando eu comecei a fazer meus tratamentos. Comecei a ter muita crise, achar que eu ia morrer, aquela coisa toda. A gente percebe o quanto a nossa saúde mental ela é extremamente importante. A gente começa a não dar valor a certas coisas da nossa vida que elas eram para ter valor, mas a gente não dá mais valor. Por exemplo, o que eu queria no meu trabalho, eu quero conquistar tudo aquilo e tal, não fazia mais sentido para mim. Mas isso foi pesando, né? Porque financeiramente falando, a gente não tem como sair, largar tudo. Peter Pan, Alice nos Países da Maravilha, a vida não é assim. E a gente às vezes aprende de uma forma fácil e às vezes a gente aprende de uma forma mais difícil. De uma forma bem difícil eu aprendi o quanto a minha saúde mental ela é extremamente importante e fundamental para que qualquer coisa aconteça na minha vida, aconteça de uma maneira realmente que vai fazer sentido, sabe? Eu sempre pedi para Deus tirar de mim essa vontade, se esse não fosse o sonho da vida dele para mim, que ele me desse um outro sonho, porque eu sou muito sonhadora,
Então, eu tava meio que sem sonho de o que eu vou fazer da minha vida, o que eu vou fazer agora, se o que eu queria tanto na minha vida eu não quero mais. A gente se sente meio perdida, né? Mas Deus me deu um novo sonho. E agora eu tô aqui com vocês conversando sobre isso. E eu adoro estar aqui na internet conversando com vocês. Porque é claro que existem as partes ruins da internet, né? A galera julga a gente por tudo. E a gente é sempre uma pessoa suspeita, né? Tudo que a gente fala é questionado. Se a gente muda de opinião, a gente é julgado. Se a gente faz uma coisa errada, a gente é julgado. Se a gente usa um produto errado, a gente é julgado. A gente é julgado a todo momento. Só que com o tempo você vai começando a dizer, cara, ou eu vou fazer as coisas que fazem sentido na minha vida, ou eu não vou fazer nada e ficar só esperando as pessoas virem falar besteira pra mim. Porque elas vão falar de qualquer maneira, né? Pretendo que no futuro, sim, eu trabalhe com a internet, somente com a internet, e que eu ganhe um valor suficiente pra eu me manter, né? Pra eu poder viver. Horários eu tenho muita vontade de ter. Horários assim, que eu mesmo faço. Trabalhar de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Trabalhar com essa flexibilidade e ser remunerado por isso. E é o que eu tô buscando. Agora é o que mais faz sentido pra mim. Agora, no exato momento. E eu adoro estar aqui com vocês, principalmente quando eu venho e vocês comentam algo sobre Maísa, você me ajudou a fazer isso, você muito me ajudou a fazer aquilo, Maísa, por causa de ti eu consegui fazer isso ou aquilo, ou você me inspira a fazer tal coisa. E tipo, eu tenho consciência que eu não sou melhor do que vocês e que ninguém é melhor do que ninguém, que a gente tá numa batalha aqui, entre nós mesmos, entre nós e nós. Mas a gente tem que aprender que a gente não pode competir com a gente mesmo. A gente tem que dar o melhor pra nós, por nós mesmos. Porque a gente sempre pensa no outro, mas a gente nunca para pra pensar na gente. Aquela história, né? Se as máscaras de emergência cair, coloque primeiro em você, pra você poder ajudar alguém. E se você não colocar a máscara de emergência em você, você nunca vai poder ajudar alguém. E você pode até ajudar alguém, mas você vai acabar se negligenciando e vai acabar se esquecendo, como muitas vezes a gente faz. Eu mesmo faço direto. E isso é muito da gente, né? Porque a gente tem medo de ser taxado como orgulhoso, tem medo de ser taxado como aquela pessoa que só pensa em si. Mas, gente, no final das contas, é nós e nós mesmos. A gente nasce só, a gente vai embora só. E se a gente não for a única pessoa desse mundo que busque as coisas por nós e que sonhe buscar coisas melhores pra gente, vai ser difícil. Tô aqui terminando de gravar esse vídeo, vai ficar enorme esse vídeo, mas eu queria que você assistisse até o fim, pra você que tá indeciso nas coisas da vida, saiba que você não tá sozinho e que não é que a vida do outro, que o outro aparenta tá melhor do que você, não significa que realmente é, que a gente possa aí ter força e energia para poder encarar os nossos desafios, né? E no futuro próximo eu venho conversar mais com vocês sobre essa mesma questão, porque é muita coisa e eu queria chegar numa conclusão do que eu vou fazer, mas eu primeiro tenho que fazer meus planos e depois que eu tiver com os planozinhos feitos e as coisas estiverem mais encaminhadas, eu vim aqui e conversar com vocês, explicar tudo o que está acontecendo, a gente poder, né, andar e dar outros passos mais largos e mais altos, ou mais loucos de nossa vida. Então eu finalizei aqui, gata garota. E aí no final eu vou só lavar o meu cabelo com shampoo e condicionador. Esse shampoo aqui, ó, que é o tônico poderoso que nós estamos com o projeto Rapunzel, ó, shampoo e condicionador, eu vou usar os dois. E aí depois pronto, eu finalizo o cabelo, vou dar uma secadinha. E aí no final eu apareço com vocês aqui, pra mostrar como foi que o resultado ficou, se deu tudo certo nessa minha arrumação. Desde já agradeço muito por você estar aqui conversando comigo, né, gata garota, minha amiga. E a gente tá segurando na mão da gente. Se você não papocou o like, gata garota, não se esquece, papoca o dedo no like, é muito importante. Isso faz muito o YouTube entender que você gostou do vídeo
E aí ele vai espalhar a sementinha para várias pessoas. E a gente precisa muito crescer esse canal para que um dia eu trabalhe somente com isso, na verdade. Porque se vocês não curtirem, se meu canal não crescer, não tem como pagar as contas, mulher. Não tá dando mal. Tá dando mal pra comprar tinta, mulher, no meu cabelo. Um beijo bem grande no coração de vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Agora, fica aí com o resultado. Tchau!